Boa noite a todos. Para quem não conhece, sou a Jordana, sou fonoaudióloga, estou fazendo fellow em audiologia no IBO. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, pensando aí que estamos finalizando, né, o mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo e que é sempre válido conhecer um pouquinho mais sobre esse transtorno. Irei focar principalmente na questão da avaliação audiológica. Então, o transtorno do espectro autista, ele foi descrito pelo DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado aí por dificuldades tanto na interação social como na comunicação e também nos comportamentos repetitivos e restritivos que esse paciente vai apresentar. Muito se tem falado aí sobre o aumento da incidência do transtorno do espectro autista. Selecionei alguns estudos que vão falar um pouquinho da epidemiologia. Então, em 1996, foi um dos primeiros estudos que descreveram a questão dessa incidência, então. O estudo foi realizado aí na Inglaterra e mostrou uma incidência de 4 a 5 crianças diagnosticadas a cada 10 mil. Já nos Estados Unidos da América, desde os anos 2000, a CDC ela realiza estudos em 11 estados a fim de determinar aí essa incidência. No ano de 2000, eles relataram aí, através do seu boletim, que o diagnóstico se tinha de 1 a cada 150 crianças. Já em 2021, no ano passado, no último boletim deles publicado, então, relataram uma incidência de 1 a cada 44 crianças. No Brasil, No Brasil, se tem um déficit de estudos que contemplem todo o território nacional, que mostra essa realmente incidência. Por isso que eu selecionei alguns estudos que relatam a incidência em alguns estados brasileiros. O estudo publicado aí em 2008, por Ferreira, relatou que a incidência de 1 a 10 mil habitantes em Santa Catarina. Já o estudo publicado em 2017, por Beck, relatou uma prevalência de 3,85 a cada 10 mil habitantes aí no sul do país. Já esse estudo, publicado aí no ano de 2018, ele foi realizado aqui no Distrito Federal e que o objetivo do estudo era comparar a questão do índice de escolares com diagnóstico de TEA e transtorno global de desenvolvimento, comparado aí com outras deficiências, tanto a deficiência auditiva como a deficiência visual, e realmente encontrar um aumento do índice desses escolares dos anos de 2012 a 2017. Então, quando a gente para analisar a questão dos sinais e sintomas desse paciente com autismo, esses sinais e sintomas, eles coincidem com aquele paciente que apresenta perda auditiva. Principalmente a questão da queixa do atraso de fala e linguagem, que é o que esse pai ele vai relatar para a gente. Outra queixa também que é muito semelhante nos dois tipos é a questão do pai, ele relata, eu chamo, mas a criança ela não olha. Então, muitas vezes o pai ele não sabe dizer, ele não sabe identificar se aquele paciente, se aquela criança, ela não está olhando, é porque ela não tem interesse, ou é porque realmente ela não está escutando e ela tem uma perda auditiva. Então, é fundamental com que a gente consiga realmente avaliar esse indivíduo e falar, ele tem perda ou não tem? E saber fazer também prosseguir aí com toda a questão do tratamento desse paciente. Então, a audição é um pré-requisito aí para aquisição do desenvolvimento da linguagem oral, e a perda auditiva, ela também pode ser a causa do comprometimento desse desenvolvimento da linguagem oral, e muitas vezes ela também pode coincidir e concorrer também com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Fim aí de determinar então, se esse paciente ele tem perda auditiva ou não tem, se essa criança, desculpa, é de extrema importância que a avaliação audiológica ela deve compor aí a bateria de exames que a criança
com atraso de fala e também em investigação para o autismo. Essa avaliação audiológica é muito importante a gente pensar que cada exame é como se fosse um quebra-cabeça. Cada exame ele vai dar a resposta de como está uma estrutura do nosso sistema auditivo. Muitas vezes, o paciente que tem essa questão de atraso de linguagem ou que já está em hipótese diagnóstica aí para o TEA, ele vem apenas com o pedido do PEAT. Apenas com o pedido do PEAT, eu não vou conseguir determinar e dizer para esse pai se ele consegue ter acesso ao som baixinho, de baixa intensidade, pensando aí que o PEAT é feito em 80 dB. Então, eu preciso mostrar para esse pai e falar para ele, não, tá tudo ok. Da parte auditiva tá tudo ok, ele tá tendo a entrada do som de forma correta, e ele já pode prosseguir aí com o tratamento realmente das questões da linguagem. Então, eu preciso realizar toda a bateria de exames para falar, tá tudo certo, vamos prosseguir. Focando sempre que eu tenho que realizar as emissões otoacústicas, tanto os transientes, tanto por produto por distorção, tem que realizar a imitância acústica, a fim de determinar se tem paciente ou se tem componente condutivo ou não tem. Pensando aí que deve ser realizada a avaliação audiometria. Se esse paciente ele não consegue responder na audiometria condicionada, o que eu vou tentar observar? O comportamento auditivo dessa criança, através das bandinhas. Claro que eu não vou conseguir determinar, nossa, em uma determinada frequência ele ouve nessa intensidade. Não é isso que eu consigo identificar com a avaliação do comportamento auditivo. Eu consigo verificar se aquele paciente ele consegue tá escutando sons um pouquinho mais graves, uns um pouquinho mais agudos, e determinar uma baixa intensidade, uma fraca intensidade, uma alta intensidade ou uma média intensidade. Isso que essa questão da avaliação do comportamento auditivo vai poder dizer para a gente. A questão do PEAT é de extrema importância, como foi citada anteriormente pela Débora. Existem alguns achados que relatam aí a questão de que pode-se dizer que existem biomarcadores no PEAT, como o aumento da onda 3 e aumento da onda 5, que aí vai ocasionar, né, o aumento do interpico 3, e que deve ser realmente realizado o PEAT. Quando esse paciente ele não consegue me dar uma resposta fidedigna na audiometria, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que obter esse limiar auditivo desse paciente de outra forma. Então, tem que realizar a questão do estado estável ou a questão da frequência específica. Pensando aí nos exames objetivos e exames subjetivos. Os exames objetivos seriam aqueles que eu não dependo da resposta do paciente. Os eletrofisiológicos, que seriam as emissões otoacústicas, e os eletros acústicos, que seriam as emissões otoacústicas, e os eletros fisiológicos. Nesses exames objetivos, existem alguns achados aí em questão do paciente com autismo. Existem algumas características. Então, muitas vezes, eu preciso que esse paciente ele fique imóvel durante a realização do paciente, eu tenho que introduzir o fone na orelha do paciente, ou a sonda, tem que ser realizada a colocação desses eletrodos, e é de extrema importância que nos exames objetivos seja realizado em sono natural. Então, acaba que, por ser realizado durante o sono da criança, exige que, muitas vezes, precise de mais de uma sessão para finalizar aquela avaliação. Já quando eu paro para analisar, para avaliar um pouquinho dos exames subjetivos, dos achados aí que os pacientes com autismo apresentam, muitas vezes eles vão apresentar alguns comportamentos dificultadores. O que seria isso? Muitas vezes eles não condicionam ao teste, ou existe uma falta de cooperação aí com o examinador, muitas vezes eles têm uma pouca atenção à tarefa, eles perdem o interesse muito rápido, ele tem uma hiperatividade também, eles muitas vezes não toleram o fone de ouvido, e pode até existir a questão do combate com o examinador. Pensando, então, na extrema importância da gente sempre pensar no princípio cross-check, em que na avaliação audiológica infantil. Então, em que um exame vai complementar e confirmar o outro exame. Então, um exame objetivo vai sempre confirmar um exame subjetivo. A literatura, ela apresenta uma certa deficiência desses estudos que vão caracterizar aí as principais adversidades.
tanto na questão dos pais e também na visão dos profissionais de saúde, como audiologistas e também otorrinos. Por isso que vale a pena a gente aí investir nessa questão dessa pesquisa. Por conta disso, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto, que é titulado como Avaliação Audiológicas em Crianças com Transtorno do Espectro Autista, na percepção de pais audiologistas. Já tinha apresentado outras vezes para vocês, mas mudou um pouquinho a metodologia e também o foco do estudo. Então, o objetivo do estudo é caracterizar o processo da avaliação auditiva das crianças com suspeita ou com diagnóstico de ADTEA na percepção aí dos seus responsáveis e também na percepção dos fonoaudiólogos. O que eu busco com esse estudo? Através desse estudo, então, eu vou conseguir apurar aí as dificuldades e também propor soluções para essas dificuldades relatadas por esse público. Então, eu vou poder propor as devidas orientações, as melhorias no ambiente e no procedimento e também no protocolo avaliativo desse público, minimizando aí o tempo de sessão, que é uma queixa aí desses pais, durante essa avaliação, favorecendo um ágil diagnóstico, em que possa acontecer aí a intervenção da forma precoce e mais rápida possível. Também, através do estudo, eu vou conseguir identificar aí as adversidades da avaliação audiológica no TEA, permitindo ao profissional um olhar crítico, então, na interpretação dos achados obtidos nos exames, colaborando aí para descartar ou confirmar a perda auditiva, além de possibilitar reconhecer biomarcadores no diagnóstico do TEA. Sabe-se aí que existe não só a questão do PEAT, que já é um biomarcador, mas alguns estudos relatam também a questão do P300, de ter alguns aumentos de latências, na questão alguns estudos também relatam o processamento auditivo alterado nesses pacientes com a questão do autismo. Para isso, a metodologia do estudo, então, ela conta com 2 questionários. Visamos ter o nosso N aí de 30 fonoaudiólogos, 30 pais. Esses questionários, eles são disponibilizados no Google Forms, vão ser preenchidos aí por vários profissionais profissionais e pais do Brasil todo. Vamos divulgar através das redes sociais. Nos questionários com fonoaudiólogos, ele consta aí com 18 questões, 15 objetivas, 1 de escala e 2 dissertativas. Já o questionário com os pais, ele conta com 19 questões, sendo elas 16 objetivas, 1 de escala e 2 dissertativas. Então, pensando um pouquinho do que no Brasil tem em questão de protocolo na questão do transtorno do espectro autista, eu selecionei esses 5 questionários que são os mais citados aí na literatura. Esses 3 primeiros questionários, eles não citam nada da questão da avaliação auditiva, da importância de se realizar essa avaliação auditiva. Já esses 2 últimos questionários, que é o protocolo do Estado de São Paulo e esse manual de orientação, eles citam a questão de realizar a questão do diagnóstico diferencial. Então, eu saber realmente diferenciar se aquele paciente, ele só apresenta o transtorno do espectro autista, se ele tem ou não a perda auditiva, ou se existe uma correlação. Assim, a maioria dos pacientes que chegam, como foi citado até na apresentação que a Débora falou, o Instituto ele recebe um grande número de pacientes que têm atraso de linguagem, que têm aí a questão da hipótese ou não do transtorno do espectro autista. Muitas vezes vem encaminhado diretamente pelo neurologista, não passa por otorrino, e a maioria das vezes é só a indicação do PEAT, não pede para realizar toda a bateria audiológica. Então, o intuito do projeto também que vai ser proposto um protocolo de avaliação audiológica do paciente em hipótese diagnóstica com transtorno do espectro autista. Esse protocolo, visamos aí a avaliação auditiva de crianças que apresente o atraso de fala ou linguagem, ou que muitas vezes qual foi o intuito de eu colocar a questão do CID? Esse protocolo, queremos atingir todas as etapas. Tanto a questão do call center, da recepção,
a família, os médicos e os audiologistas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque percebemos que a falha da avaliação auditiva não está só quando o paciente chega para a gente, que é um neuro que mandou só para fazer o PEAT, não está aí, mas a falha está na questão das orientações que é passada para essa família. Então, por isso que nesse protocolo, buscamos abordar todas essas etapas aí. Vou retornar aqui. Então, qual foi o intuito de colocar o CID? Logo quando esse paciente, pensando aí no Instituto, né, no Instituto Brasileiro de Otorrino, então, a equipe do call center, assim que ela visualizar um pedido médico, o paciente lá está na idade de criança, eu tinha colocado a faixa etária de 2 a 5 anos, que é a idade que realmente chega para o diagnóstico. Então, eles visualizam lá CID F80.9, que é o transtorno não específico do desenvolvimento da fala ou da linguagem, ou a questão do CID F84, que seria o transtorno global do desenvolvimento, e atualmente aí já tem o CID-11, que eles já especificam, né, a questão do transtorno do espectro autista, separaram aí dos demais transtornos. Então, se eles visualizam isso, eles já vão dar outras orientações. Eu separei um pouquinho a questão do paciente, que o paciente ele vem, que o paciente é do instituto ou que é o paciente que vem de fora. Quando o paciente é interno, percebemos que a equipe de otorrino mesmo do instituto, eles acabam sempre pedindo avaliação audiológica completa. Então, a gente sempre pensar que esse paciente, ele vai realizar a otoscopia e cotorrino, se tem ou não, se visualizar a questão do componente condutivo, a gente realmente pedir que essa avaliação, auditiva, ela demore um pouquinho mais para ser realizada, até para poder dar uma resposta fidedigna aí para o neuro, para falar o aumento de latência está ocorrendo realmente por conta aí do paciente, por conta do transtorno do espectro autista, ou é devido aí ao componente condutivo que esse paciente tem. Dividimos também a questão a bateria completa, então, audiometria, avaliação do comportamento auditivo, como citado anteriormente, emissões otoacústicas, tanto transiente como produto de distorção, a imitanciometria ou impedanciometria, aí, como vocês preferem, o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de tronco cefálico, e ressaltamos a questão do estado-estalvo e também da frequência específica, quando esse paciente, a gente manda assim para o otorrino, olha, não conseguir obter limiar auditivo. Então, ser solicitado para esse paciente nesses casos. Sabemos aí que o paciente geralmente tem uma sensibilidade maior, então, realizar todo um preparo também. Se o pai relatar assim, paciente, nossa, desculpa, minha criança tem uma dificuldade em dormir. Então, já tentar aí fazer as orientações, tanto durante a consulta, as orientações para que ele possa realizar esse exame de uma forma mais confortável, tentando reduzir aí a quantidade de retorno. Quando esse paciente, então, ele vem de fora, pensamos aí na forma da equipe, tanto do call center quanto a equipe da recepção, abordar, então, esse responsável, na verdade, né, por esse paciente. Então, iremos perguntar se passou pelo otorrino. Se passou, ótimo, iremos prosseguir com a avaliação e iremos identificar, pediu toda a bateria, não pediu, iremos conversar posteriormente com esse pai, a própria equipe da audiologia. Então, se não passou, pedimos, então, que deixe bastante, assim, claro para esse pai que, caso exista alguma obstrução, acaba que esse paciente, os exames não serão realizados. O que a gente observa? Acaba que o paciente, quando ele vem encaminhado para um profissional que não é o otorrino, acaba que o paciente ele chega com excesso de cera. Já tive situações realmente que fiz o PEAT, porque é muito difícil a gente também fazer a meatoscopia nesse paciente que tem o transtorno do espectro autista, no momento da avaliação, no momento que está fazendo o PEAT, porque a criança já está em sono. Se eu faço realmente a otoscopia, nossa, acaba que essa criança acaba despertando e eu perco o exame. Então, já tive alguns casos que eu realizei o PEAT, fiz a meatoscopia depois e falei, realmente não dá para prosseguir. Então, a gente ter esse cuidado maior e mostrar para o pai, olha, é muito importante que ele passe para o otorrino, mostrar a necessidade, então, buscar uma forma do call center e também da recepção abordar esse paciente. Em questão das orientações
é que pensamos no paciente para a equipe do call center e da recepção. Seria que a criança ela deve estar dormindo e pedimos que ela durma no local. Por quê? Alguns pacientes, eles recebem essa orientação, você tem que estar dormindo, o pai deixa dormir no carro, aí 30 minutos para chegar no instituto, e chega no instituto, ele já tá, né, já saiu do sono profundo. Quando a gente começa a limpar a pele dele para colocar os eletrodos, acaba que essa criança desperta. E perdemos aí o tempo de exame. Então, pedir para que ele durma no instituto, marcar no horário que a criança está habituada a dormir e fazer a privação de sono. Acorda um pouquinho mais cedo, cansa bastante a criança, brinca bastante com a criança, brinca no sol para poder cansar um pouquinho mais essa criança e sempre perguntar, essa criança aceita o fone? E se o pai fala assim, nossa, nunca testei, fala, vale a pena testar? Começa a realmente fazer o carinho assim, em torno da orelha, começa realmente a colocar o dedo dentro assim do conduto, não introduzindo, né, mas de forma externa, para realmente fazer essa dessensibilização. E perguntar também se essa criança ela tem medo do jaleco, porque muitas vezes as crianças, quando ela chega com essa hipótese do transtorno do espectro autista, que a gente vai abordar essa família de jaleco, acaba que a criança já desperta, ela já perde aí esse vínculo que poderíamos ter com a criança. Esse protocolo aí é um protocolo que vai ser criado ainda, né? Ele está em andamento e também com toda a coleta de dados, eu não mostrei um pouquinho para vocês das perguntas, mas as perguntas dos questionários, elas direcionam um pouquinho das dificuldades. E o importante é que a gente não vai trazer as dificuldades apenas da equipe do Instituto, ou apenas dos pacientes que são atendidos no Instituto, mas uma dificuldade do Brasil todo, que buscamos realmente atingir todos, a maioria dos estados, através de distribuir esse questionário aí dos profissionais e também para os pais, abordando a dificuldade aí de todo o Brasil, podendo aí realmente criar um futuro protocolo que seja utilizado como referência. Em questão dos audiologistas, pensando aí na questão da avaliação, então, realizar os exames eletrofisiológicos e os eletroacústicos com a criança dormindo, pensar sempre na questão do princípio Crochet, quando o paciente é externo, realizar a meiotoscopia e caso esse paciente ele não conseguiu ser captado aí pela equipe do call center, quando eu falo ser captado, o que é isso? Muitas vezes, quando a gente mostra para o pai a necessidade desse paciente ele passar pelo otorrino, o pai fala, opa, vou passar pelo otorrino antes realmente de fazer os exames. Então, caso esse pai ele não realizou realmente a consulta com o otorrino, a equipe da audiologia ela vai ter um cuidado um pouquinho maior. Já teve diversos casos aí que a gente explica para o pai, olha, o PEAT, ele não dá, eu não consigo ver se o seu filho está ouvindo sons baixinhos. Eu posso fazer outro exame? Geralmente os pais autorizam e a gente faz as emissões otacústicas e logo em seguida a gente vai falando, olha, seria interessante que ele passasse pelo otorrino, o otorrino vai solicitar outros exames. Então, essa parceria e a gente mostrar para o pai a real necessidade da avaliação auditiva, porque mostrar para o pai, o PEAT não garante que ele tenha acesso a todos os sons de fala, e a gente sabe que para o desenvolvimento da linguagem, a criança precisa ter acesso a todos os sons de fala, até aqueles sons de baixinhos. E também, pensando na equipe da audiologia, o que é interessante? Quando a gente realiza a audiometria, ou quando a gente realiza a avaliação do comportamento auditivo, realizar também observações dos comportamentos que foram identificados na audiometria. Existe um estudo publicado, se não me engano, foi no ano passado ou no ano de 2020, em que ele relata os comportamentos que são inapropriados, identificados na audiometria. E acho que aí seria uma linha de pesquisa também interessante para a gente poder seguir. E através também de identificar esses comportamentos, colocar na audiometria, esse profissional que vai pegar, tanto pensando aí, o neurologista, ele vai ter um olhar um pouquinho mais crítico aí para essa avaliação, e ele também vai conseguir identificar, nossa, na audiometria, o paciente ele também
apresentou os mesmos comportamentos que ele observa em outros lugares, em que ele realiza realmente em outros lugares, pensando aí na ecolalia, na perda de interesse, todos esses comportamentos. Por fim, trouxe para vocês uma frase do Eugênio, em que ele fala que o futuro virará presente e quando isso acontecer, ele será melhor ou pior, a depender das providências tomadas no presente, neste exato momento. Essa frase acaba que, assim, nos leva a refletir sobre nossas vidas, mas eu quero que vocês reflitam principalmente na questão do paciente que vem para o nosso tratamento. Então, o futuro daquele paciente está nas minhas mãos. Então, está no meu diagnóstico, o diagnóstico que eu realizo com cautela, o diagnóstico que eu aprofundo o diagnóstico que vem para mim, eu não faço só o PEAT, eu faço as emissões do acústicas para garantir um pouquinho mais. Então, sempre pensar que toda a questão do prognóstico daquele paciente, quem está ditando somos nós, audiologistas, somos nós, otorrinos. Então, para aí favorecer com que ele receba o diagnóstico correto, seja da perda auditiva, para já começar a realizar a reabilitação auditiva, seja aí do transtorno do espectro autista, a fim de começar a realizar aí toda a terapia direcionada a desenvolver essa linguagem e fala desse indivíduo. Uma frase que também, até conversando, que falaram, não, a gente tem o costume de falar que só a medicina é capaz de matar, ou dentro da fonoaudiologia, falar que só a disfagia é capaz de matar esse paciente, mas não. Quando a gente realiza um diagnóstico de forma errada, ou deixa de realizar aquele diagnóstico, a gente está deixando de dar oportunidade para aquele paciente tenha aí o seu futuro determinado e que ele consiga se desenvolver da melhor forma. Agradeço a todos. Estou deixando aí as referências. Meus parabéns, Jordana. Bem que eu falei com você hoje à tarde, que você ia brilhar hoje à noite. E vou te contar, a sua apresentação foi excelente. Meus parabéns. Você usou sua aula expositiva com segurança, você foi muito firme, foi muito segura, apresentou dados muito importantes, com base em artigos científicos relevantes, bem publicados e atuais, e eu adorei, viu? Meus parabéns. E olha, a Jordana recebeu essa tarefa ainda essa semana. Eu virei para Jordana e falei, Jordana, essa semana a gente, na Sociedade Brasileira de Otologia, a gente vai discutir o manejo do paciente com perda auditiva e diagnóstico e suspeita de transtorno do espectro autista. E o seu projeto de tese é muito valioso, tem um potencial muito grande, assim, uma importância para a academia, para as especialidades, para as profissões de fonoaudiologia, neuropediatria, pediatria, otorrinolaringologia, assim, do ponto de vista prático, é extremamente interessante e importante. Então, e aí eu dei para ela essa tarefa, falei assim, você vai apresentar o seu projeto, porque você está pertinho de submeter ele lá para se inscrever como aluna, finalmente, né, de mestrado. E meus parabéns, Jordana, você arrasou. E que bacana esse teu último slide, eu adorei. Você demonstrou que tem aptidão, nasceu para ser professora, tá vendo? Meus parabéns, tá? Eu queria ouvir de vocês. Thaís, Fernanda, Carol, todo mundo, o que vocês acham desse projeto da Jordana? O que vocês acharam da apresentação? Oi, Lucas. Deixa eu só uma outra coisa. A Luísa está precisando falar com o senhor. Eu já falei com ela, obrigado. Então tá bom, desculpa. Já falei com ela, já está tudo resolvido. Ótimo. Muito obrigado, Lucas. O que você achou da apresentação da Jordana, Lucas?
Muito boa, doutor. Excelente, com certeza a gente tem muito contato com esses pacientes, né, que às vezes tem ali algum atraso de linguagem, tem essa questão do transtorno do espectro autista. Então, assim, eu acho que realmente protocolos para a gente fazer essa triagem inicial são de suma importância, com certeza. Parabéns, Jordana. Você foi muito bem, apresentou muito bem, apresentação ótima aí. E para a gente é algo muito importante, né? Que a clínica cada vez mais é referência para tratamento de acompanhamento aí de autistas, em grupos aí de pacientes autistas. Eu acho que o nome da clínica sobressai, então esses pacientes chegam muito, muito para a gente. No nosso consultório, cada dia mais. E isso é extrema importância para a gente. É algo para nossa prática mesmo, Jordana. Parabéns. Parabéns pelo tema escolhido e muito sucesso aí. Obrigada a todos. Fernanda, Carol, Thaís, algum comentário? Posso falar uma coisinha? Pode sim. O protocolo acaba que é um projeto aí futuro, mas eu queria, assim, contar com a participação de todos. Se vocês observam, nossa, essa orientação é importante entrar no protocolo, dentro do consultório, e os otorrinos também percebem uma orientação que cabe, porque eu não citei muito da parte do otorrino, que é uma parte aí que é um mistério ainda, que eu não tive muito contato, porque as queixas que chegam mais para a gente é a questão da orientação, que foi dada aí pela a equipe do call center ou os pais mesmo. Então, eu fico à disposição aí para vocês darem as opiniões, darem as sugestões também. Muito bem. Pessoal, mais algum comentário? Eu queria ouvir o que vocês acharam. Ainda não ouvi a Fernanda, não ouvi a Carol, não ouvi a Thaís. Não, doutor Fez, eu até escrevi aí no chat. Parabéns, Jordana, achei ótimo. E eu estou à disposição, se quiser mostrar para a gente os formulários, para a gente ver o que essa criança, quando ela chega lá na terapia, o que os pais também relatam dessas dificuldades, essa questão do dormir para fazer esses exames. Eu acho que a gente também pode contribuir bastante, o pessoal da parte da reabilitação, para te ajudar. É só passar para a gente que a gente te ajuda, porque acaba que, como a família tem um contato maior com esse profissional, a gente encontra um pouquinho mais, então a gente fica à disposição. Você só passar para a gente que a gente te ajuda, com certeza, vai ser muito bom. Ai, muito obrigada, Carol. Oi, Jordana, parabéns. Quando você estava apresentando, hoje eu estava conversando até com uma colega do hospital, uma enfermeira, que o filho dela foi semana passada para a Letícia fazer a avaliação. Ele teve diagnóstico de TEA há uns 2 meses e não conseguiu fazer o teste. E com vários pais, assim, que eu já conversei, o que eu fico observando, que tudo para essas famílias, os pais com TEA, assim, é tudo muito difícil, né? Então, assim, tudo, até o exame, tudo é mais complicado. É difícil sair com as crianças de casa, principalmente neste início, nesse momento do diagnóstico inicial. Tem muita questão do luto ainda. Então, o que é legal da sua pesquisa é isso, né? Tentar facilitar, que é ajudar esses pais no início, né? Para tentar ajudar realmente. É uma pesquisa que, na prática, você vai fazer muita diferença para essas famílias, né? Tentar facilitar o processo de diagnóstico, assim, e a clínica mesmo. E eu também me coloco à disposição, se precisar de qualquer coisa também. A gente está aqui para ajudar no que precisar. Muito obrigada, Fê. Doutor Faiz, doutor, liga o áudio. Me perdoe, me perdoe. Agora vocês estão me ouvindo, né? Então, é exatamente como o Fernando falou, o Instituto ele tem recebido cada vez mais pacientes com suspeita de transtorno do espectro do autismo. Muitos desses pacientes, aliás, talvez a maioria deles, para
nós confirmarmos que, através da eletrofisiologia coclear, que eles têm audição normal, mas alguns desses pacientes têm perda auditiva. A gente tem que estar preparado para esse público. Hoje, além da Letícia Vicente, o Hugo também, eles estão hoje meio que separados para a audiologia infantil ali, para o programa de pós-graduação com os nossos fellows em audiologia infantil. Então, ou seja, isso também vai trazer cada vez mais casos especiais, complicados. Então, a gente tem que estar pronto para esses pais, para essas crianças, não é? E é uma apresentação muito atual. Se ninguém mais tem nenhum comentário, a gente agora vai para a apresentação de um artigo científico. Sei que vocês sabem, nós temos 2 graduandas em enfermagem lá no Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, trabalhando conosco. A Flávia Uchoa, hoje, vai fazer a apresentação de um artigo científico, que ela recebeu essa tarefa também ainda essa semana. Eu achei interessante porque o artigo científico fala muito sobre o trabalho que elas têm desenvolvido ali no Instituto, ainda mais agora, próximo à nova visita de avaliação da ONA, da certificação ONA, para manutenção da ONA. Então, acho que também muito atual é esse artigo científico que a Flávia vai apresentar. Flávia, pode compartilhar a tua tela. Tá bom. Deixa eu ver. Acho que todo mundo já conhece a Flávia, e deixa eu ver se a... Ela precisou sair porque ela tinha uma apresentação da faculdade para fazer agora. Ah, é? Então tá bom. A Flávia está apresentando a divisão de enfermagem lá do Instituto. E o Renato também, deixa eu ver aqui. O Renato podia estar presente, ó. Então, Oi, tá aqui. gente. Calma aí. Então, vamos lá, Flavinha, pode apresentar. Então, hoje Bom, a gente... para quem não me conhece, eu sou a estagiária de enfermagem Flávia. E eu vou apresentar... Essa partezinha aqui dos vídeos, está mostrando? Tá mostrando direitinho, está apresentando direitinho. Tá bom. Eu vou falar sobre o artigo de desinfecção e esterilização de instrumentos em estabelecimentos de saúde. Bom, esse artigo foi publicado em fevereiro de 2017 e ele é um resumo das diretrizes da Sociedade Ásia-Pacífico de Controle de Infecções, APSIC, revisadas para a desinfecção e esterilização de instrumentos nos estabelecimentos de saúde. Ele foi publicado pela Biomed Central e foi projetado para auxiliar as unidades de saúde na região Ásia-Pacífico, como eu disse anteriormente, e alcançar, assim, altos padrões de esterilização e desinfecção. Foi necessário a criação desses artigos por conta de surtos e incidentes que acontecem, principalmente em relação ao reprocessamento inadequado. No caso desse artigo, ele fala muito sobre endoscópios, por isso eu coloquei mais sobre ele. Isso mostrou a urgência de garantir excelência nas práticas de esterilização e no departamento de processamento. O maior desafio atualmente é garantir a limpeza e a desinfecção desses instrumentos. O método foram artigos do PubMed, publicados anteriormente, juntamente com diretrizes que já existiam. A definição por categoria foi dividida em bastante, partes, principalmente boa evidência para apoiar uma recomendação de uso, evidência moderada para apoiar uma recomendação em uso, evidências insuficientes, moderada, e uma boa evidência para contra
o uso. Foi necessário evidência de pelo menos um estudo randomizado, controlado, evidência de pelo menos um ensaio clínico bem desenhado, sem randomização, a partir de estudos analíticos de corte ou caso controle, preferencialmente mais de um, e evidências de opiniões de autoridades respeitadas com a base em experiência clínica. Muito se fala sobre o sistema de classificação Spalding, que ele determina o nível adequado do reprocessamento desses itens de assistência ao paciente, com base no risco da segurança contra a contaminação dos dispositivos. Os dispositivos médicos são classificados como crítico, podemos exemplificar implantes, semicrítico, broncoscópios, não crítico, estetoscópios. Existem 3 tipos de atividade germicida: esterilização, desinfecção de alto nível e desinfecção de baixo nível. Deixa eu ver. É uma revisão adequada de todos os equipamentos, sempre, quando elas forem consideradas para compra. Temos o exemplo do Departamento Central de Suprimentos Esterilizados, prevenção e controle de infecções, para dar essa direção. É necessário uma área centralizada para esse tipo de reprocessamento. Existem políticas e procedimentos escritos que devem ser seguidos, inclusive os itens de uso único. Tem que ter um treinamento para todos os funcionários no início do emprego e vários testes de competências anuais. É necessário ver a verificação da limpeza, a descontaminação ou esterilidade de função do equipamento reprocessado, monitoramento contínuo de todos os tipos de procedimentos e uma estratégia para lidar com todos esses equipamentos e dispositivos médicos de uso único. Esses relatórios e investigações de incidentes médicos são muito importantes para conseguir descobrir qual é a causa e conseguir melhorar ela dessa forma. Existem documentações que são extremamente necessárias para a rastreabilidade dos tipos de instrumentos e dispositivos reprocessados. Todos os procedimentos devem ser seguidos, inclusive para diminuir as falhas nos testes de indicadores biológicos. As decisões devem ser tomadas por uma infecção multidisciplinar do Comitê de Prevenção e Controle, e recomenda-se sempre que possível que o reprocessamento deve ser realizado numa área centralizada que atenda aos requisitos. Os dispositivos e instrumentos médicos e cirúrgicos críticos que entram em tecidos normalmente estéreis, espaço corporal ou sistema vascular, devem ser sempre esterilizados antes do uso. A esterilização a vapor é o método preferido para esterilizar esses tipos de dispositivos. A desinfecção de alto nível é necessária para equipamentos semicríticos de atendimento ao paciente. Os dispositivos não críticos de atendimento são desinfetados quando estão visivelmente sujos e com regularidade, e são usados com regularidade. E o procedimento padrão de esterilização e desinfecção são adequados para os equipamentos de assistência ao paciente. Os seguintes métodos que não são aceitáveis para alcançar essa esterilização são a ebulição, luz ultravioleta, esterilização de contas de vidro, fornos de micro-ondas, esterilização por quimioclave, sendo que as agulhas devem ser sempre usadas uma única vez e nunca reprocessadas. O estabelecimento de saúde deve ter sempre as políticas escritas em relação aos equipamentos e dispositivos médicos de uso único. Os equipamentos devem ser rotulados como uso único.
não sendo reprocessados e reutilizados quando eles forem críticos e semicríticos, a não ser que eles sejam reprocessados por uma empresa licenciada. E é fortemente recomendado que os catéteres, drenos e outros equipamentos devem ser nomeados de uso único e nunca reprocessados e reutilizados, mesmo que eles sejam designados dessa forma. Como eu disse anteriormente, eles pedem um ambiente que atenda aos requisitos físicos e humanos. As pessoas que realizam todo esse processo precisam estar com treinamento em dia e utilizar todos os métodos que eles falam para a gente seguir, sendo que a área de processamento deve ser dividida em 3 áreas, pelo menos, que é de limpeza, embalagem, esterilização e armazenamento, tendo sempre uma barreira que separe essa área de limpeza das demais seções para evitar contaminação. Aqui, os EPIs que são utilizados para descontaminação: roupa resistente à água, luvas descartáveis para uso do serviço pesado, máscara resistente à água, protetor facial, óculos de proteção e touca. Para preparação, embalagem e esterilização, apenas scrubs, toucas e máscaras. O despache, scrubs e touca. Então, os resultados. É recomendado sempre a centralização desse reprocessamento. Ele exige esse treinamento de toda a equipe, sempre com avaliação anual. É necessário ter a verificação da limpeza e o monitoramento contínuo dos procedimentos de reprocessamento, a fim de garantir a qualidade. E lembrando que manter um instrumento seguro para uso do paciente é responsabilidade de todas as partes interessadas. A conclusão é: aconselha-se instalações de esterilização em busca da excelência nos seguintes aspectos: o manuseio, coleta e transporte de instrumentos contaminados, processos de limpeza e descontaminação, inspeção, preparação e embalagem de instrumentação, esterilização e monitoramento, armazenamento e distribuição estéril, documentação e o projeto de instalação. Essa é a referência do artigo. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa pelo nervosismo. Flávia, você não tem que se desculpar. Foi excelente, tá? Maravilhoso. Aliás, você foi muito bem. Os slides estão muito didáticos. A apresentação foi no período programado. Meus parabéns. Você se saiu muito bem, um artigo muito interessante e foi muito bom. Acho muito atual, ainda mais porque a gente agora está, essa próxima semana, no início da semana, nos primeiros 3 dias, a gente vai passar pela auditoria da ONA, né? Então, muito importante a gente parar e pensar em relação a esses processos de qualidade, busca de excelência em relação à esterilização dos materiais, né? Muito bom. Queria ouvir quem mais tem algum comentário sobre a apresentação. A Daniele está mandando os parabéns para você, Flávio. E, pessoal, por favor, fiquem atentos à inscrição no programa de pós-graduação. Fabiane mandou aqui o link para vocês não terem nem dificuldade na hora de procurar lá. Por favor, não deixem passar, tá? Fabiane, Fabiane está aqui conosco? Não. Tá. Então, mais algum comentário? Alguém tem alguma pergunta? Se não há mais nada, desejo uma excelente noite a todos
e até quarta-feira que vem. Meus parabéns. As apresentações hoje foram todas excelentes, tá bom? Um grande abraço a todos. E até quarta-feira. Uma boa noite.